Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Temos um belo curso de segunda fase pela frente. Se você não me conhece, meu nome é Julian Barros, sou professor de Direito Administrativo e tenho aqui a missão, nessas 9 horas, eu sei que é bem resumido, mas uma missão importante de te ajudar aí nas eventuais questões de Direito Administrativo. Eu separei alguns temas. Na verdade, nós vamos tramitar sobre diversos temas da matéria, daquilo que eu acho que você possa ter eventual dificuldade, daquilo que eu acho que é importante. Lembrando que o direito administrativo tem muita parte decoreba, muita parte objetiva. Eu vou tentar fugir disso para fazer uma análise doutrinária e, na verdade, um exame nos posicionamentos dos tribunais superiores. Bom, se você quiser entrar em contato, eu sempre deixo aqui para vocês. Vocês podem entrar pelo sistema do curso. Eles me passam diretamente, o acadêmico, o pedagógico, mas eu tenho a linha de contato lá do Facebook, Julian Barros. Se você não for meu aluno, pode adicionar, tá no Julian Barros 2, tem uma página profissional. E eu vou deixar um e-mail também. Professor Julian Barros @gmail.com. Ok? Então, Julian Barros e professor Julian Barros @gmail.com. Doutores, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouco sobre responsabilidade civil. Acho que responsabilidade civil é um tema importante. Você tem que tomar cuidado com determinados posicionamentos que você vai enfrentar numa prova dissertativa. Numa prova objetiva, a responsabilidade civil é muito simples. Responsabilidade civil do Estado, você sabe que a responsabilidade civil objetiva, teoria do risco administrativo, acredito que você não tenha grande dificuldade. Mas numa prova dissertativa, qual é o cuidado que você tem que ter? Numa prova dissertativa, você pode caminhar na responsabilidade civil em diversas frentes. Então, cuidado com o posicionamento que você for assumir. Vamos lembrar do seguinte, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, e aí eu vou fazendo assim, vou para responsabilidade civil, depois vou para contratos, depois eu falo de princípios, depois eu falo sobre controle, que é um tópico muito importante em direito administrativo, tem caído muito controle, parte de processo, princípios do processo administrativo, a gente vai tramitando assim, que eu tenho certeza que isso vai conseguir te dar uma visão positiva sobre a matéria. Quando você fala da responsabilidade civil, é óbvio, você lembra que nós temos um dispositivo constitucional, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse dispositivo é praticamente repetido no artigo 43 do Código Civil. Mas antes de falar sobre isso, cuidado, que essa responsabilidade civil aqui, ó, do 37, parágrafo 6º da Constituição, é uma responsabilidade civil de função administrativa. Tanto é que ela está no capítulo da administração pública. E, consequentemente, doutores, você não pode utilizar esse dispositivo para responsabilidade civil do Estado por função legislativa e função jurisdicional. E aí vamos dar uma olhada no que ele pode te perguntar em relação a isso. Então, quando você invocar o 37, parágrafo 6º, isso é para função administrativa. E dentro dessa função administrativa, você sabe que a Constituição adotou a teoria do risco administrativo, que é uma teoria objetiva, que é uma teoria que prescinde da análise de dolo ou culpa da conduta. Quais são os 3 elementos dessa teoria objetiva? Então, esse dispositivo adotou teoria objetiva, acho que todos vocês não vão ter problemas contra isso. Teoria objetiva, para quem entende que existe diferença, teoria do risco administrativo. Aí, cuidado, vou botar aqui teoria do risco administrativo. Cuidado, porque a teoria objetiva ela tem 3 elementos. E aí eu quero falar sobre 2 elementos com vocês, que às vezes esses 2 elementos pegam numa prova dissertativa. Quais são os 3 elementos da teoria objetiva do risco administrativo? Óbvio, doutores, o 37, parágrafo 6º adota a teoria objetiva para pessoa jurídica de direito público e para pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Ok? Tranquilo. Já parto da premissa que você sabe disso. Quais são os 3 elementos dessa teoria objetiva?
Os 3 elementos dessa teoria objetiva, vem comigo aqui, ó. Conduta praticada por agente público nessa qualidade. Olha aqui, ó. Conduta praticada por agente público nessa qualidade. Eu vou botar conduta de agente público. Eu preciso de um dano. Óbvio que não existe responsabilidade civil sem dano. E eu preciso do nexo causal. Não é isso? É isso, Juliano. Bom, conduta praticada por agente público, acho que na prova você não vai ter dificuldade. A conduta tem que ser praticada por um agente que age na qualidade de agente público. Não precisa estar em exercício. Você precisa verificar no caso concreto se ele usurpou das funções, se ele utilizou de algum exercício funcional, se ele utilizou o cargo, a função, a imagem dele de agente público para realizar a conduta, o Estado responde. O dano, esse é um primeiro fator de divergência, é um dano jurídico. Dano jurídico, dano admitido pelo direito, obviamente. E aí, dano jurídico, o que você está acostumado? Você está acostumado com dano material, obviamente, dano emergente, lucro cessante, não preciso falar sobre isso. Você está acostumado com dano moral, não tem nem divergência, que hoje em dia o dano moral ele precisa ser indenizado, desde a Constituição de 88. Você está acostumado também, o STJ entende que você pode acumular o dano estético, é uma forma de dano moral que o STJ tem dado a autonomia. Importante que dano estético não precisa ser permanente, cuidado com o exemplo da prova. Se for temporário, ele também precisa ser indenizado. E você tem aquela divergência da perda de uma chance. E você tem a divergência da perda de uma chance. E aí, cuidado se ele envolver uma questão de perda de uma chance e questão de responsabilidade civil do Estado. Porque nós temos um direcionamento dos tribunais superiores, principalmente, qual é a dica que eu vou te deixar aqui para sua prova? Principalmente com nomeação de candidato aprovado em concurso público por determinação judicial. O sujeito não é nomeado administrativamente, ingressa com mandado de segurança, eventualmente quando estiver dentro do número de vagas, ingressa com uma ação ordinária quando quiser demonstrar uma conduta ilegal da administração pública e violação da boa-fé das relações com o administrado, com a boa-fé da relação com o inscrito no concurso e consegue nomeação por determinação judicial. Conseguiu a nomeação por determinação judicial. Ok, Juliano. E aí, qual é o problema que você vai ter nessa situação? Os valores pretéritos. O que você vai fazer com esse agente nos casos dos valores pretéritos? Será que você indeniza ou será que você não indeniza? Será que você aplica a perda de uma chance ou não aplica a perda de uma chance? Como assim, Juliano? Vamos pensar na seguinte situação. O sujeito ingressou com mandado de segurança. O sujeito ingressou com mandado de segurança porque ele passou dentro do número de vagas. Olha lá. Porque ele passou dentro do número de vagas e a administração pública não nomeou ele. Ele ingressou com mandado de segurança, vamos colocar aqui, ó, para ficar fácil. Em janeiro de 2010. Em janeiro de 2010. Ok? E aí o mandado de segurança dele transita em julgado, determinando a sua nomeação, vamos pensar aqui que a justiça foi rápida, em janeiro de 2011. Ou melhor, para ele ter um cascalho, para ter uma discussão melhor, em janeiro de 2012, para ele ter um dinheiro, né, um pouquinho mais efetivo a ser recebido. Bom, então ele conseguiu uma liminar em janeiro de 2010, determinando a sua nomeação. Aliás, não conseguiu liminar, esquece liminar. E conseguiu a procedência do pedido com transitado julgado, a determinação da nomeação dele em janeiro de 2012. Então você tem 2 anos pretéritos.
onde ele não exercia a função dele. Olha o problema. Mas a administração pública já estava numa situação de ilegalidade. Mas a administração pública já estava numa situação de ilegalidade e eu já tinha um litígio. O que esse cara faz? Às vezes essa discussão demora 10 anos. Às vezes essa discussão demora 10 anos. O cara ingressa com uma ação em 2000 e ele vai ter a procedência do pedido em 2012 com trânsito em julgado. Ele ficou 12 anos sem desempenhar as funções dele. E aí, naturalmente, o advogado desse sujeito, depois de transitar em julgado, ingressa com uma ação de responsabilidade civil em face do Estado. Pedindo o quê, doutores? Pedindo os valores pretéritos. Pedindo os valores pretéritos de janeiro de 2000, nesse caso 2010, a janeiro de 2012. Bom, qual é a posição tradicional dos tribunais superiores? A posição tradicional dos tribunais superiores é que esse valor pretérito não pode ser indenizado. Por quê? Porque não houve trabalho efetivo. Esse valor pretérito não pode ser indenizado. Por quê, Julian? Porque não houve o trabalho efetivo. Se não houve o trabalho efetivo e a administração pública faz essa indenização, o particular vai ter um enriquecimento sem causa. O candidato vai ter um enriquecimento sem causa. Como ele deseja ter remuneração se ele não trabalhou, então nós teríamos aqui um enriquecimento sem causa. Por que eu te lembro da teoria da perda de uma chance? Lembro, senhores, da teoria da perda de uma chance. Porque o STJ tem uma decisão que aplicou a teoria da perda de uma chance, você pode citar em prova. Mas você se posiciona que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de não dever indenização ao candidato aprovado, porque o trabalho efetivamente não foi prestado. Mas o Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão, o sujeito que era fiscal em Brasília e conseguiu a nomeação para, se eu não me engano, procurador da União, procurador do Estado, e ele conseguiu comprovar a perda de uma chance por não ter desempenhado aquela função naquele exato momento. O STJ fez o quê? Descontou o valor que ele recebia como auditor. O sujeito recebe 10 mil. Qual é o valor do procurador do Estado? 18 mil. Essa diferença de 8 mil, para não ser comprovado enriquecimento ilícito, eu indenizo o candidato. E você aplica a teoria da perda de uma chance. Então é um belo raciocínio numa prova dissertativa. Mas lembre-se de se posicionar que doutrina majoritária, a jurisprudência dos tribunais superiores, está no direcionamento de não ser devido indenização. O resto é tranquilo, dano material, dano moral, dano estético e perda de uma chance. O que mais em perda de uma chance, julgamento dos tribunais superiores, eu posso chamar a sua atenção? Tem uma decisão do STF em relação a um candidato que perdeu a segunda fase de um concurso por um ato ilegal da administração pública e ingressou posteriormente com responsabilidade civil do Estado, com uma ação indenizatória de responsabilidade civil do Estado, pedindo, né, a aplicação da teoria da perda de uma chance. E aí o Supremo Tribunal Federal afastou manifestamente a pretensão. Por quê? Porque a gente não tem condições alguma de informar qual seria a probabilidade de sucesso desse cara na segunda fase. Qual é a probabilidade de sucesso que um eventual candidato tem de passar numa segunda fase de concurso? Você consegue quantificar isso? Isso é um dano real? Isso não é um dano real. E aí o STF afastou a teoria da perda de uma chance. Só que, por conta desse julgamento, algumas bancas de concurso têm falado que a teoria da perda de uma chance não é aplicada em face da administração pública, em face de responsabilidade civil do Estado. Negativo, não existe isso. Claro que você pode aplicar. Nessa situação específica, concreta, é que você não pode aplicar. Ok ou não? Porque você não tem como quantificar qual foi o dano da vítima. Você não tem critérios de probabilidade e razoabilidade para aferir o dano real que ocorreu. Ok ou não? Então o que tem de mais novo aqui que eventualmente você pode utilizar, uma teoria famosa do direito civil, é a perda de uma chance. Se você tiver com dúvida nessa teoria, nos fundamentos dessa teoria, dá um pulo lá em responsabilidade civil, seu manual de direito civil e dá uma lida. Bom, em relação ao anexo causal, doutores,
Em relação ao nexo causal, cuidado. Principalmente vocês que adoram direito penal. Sei que vocês têm uma paixão incubada para o direito penal. Quando se fala aqui em direito público, direito administrativo, todo mundo corre. Porque quando você fala da teoria do delito, do direito penal, quando você vai examinar um fato típico, é óbvio que você tem que examinar, principalmente para os crimes com resultado naturalístico, o nexo causal entre a conduta e o resultado naturalístico. Claro que alguns autores também trabalham com resultado jurídico, eu sei disso. Eu não estou preso ao passado, não. Eu sou professor de direito administrativo, mas já estudei muito direito penal. Só que quando você fala de teoria do nexo causal lá no direito penal, quando você fala de teoria do nexo causal no direito penal, você aplica a teoria da conditio sine qua non. Você aplica a teoria do nexo causal material. Você vai raciocinar materialmente se aquela conduta levou àquele resultado, aplicando o processo de eliminação de Thierry. Não é isso que você faz? É, Juliana? Pois é. E quando você vai para a responsabilidade civil, alguns autores entendem que vamos aplicar também aqui a teoria do nexo causal material, da conditio sine qua non, dos antecedentes causais, como você quiser chamar. Mas essa é a melhor teoria para a responsabilidade civil do Estado? Nexo causal material? Não é a melhor teoria. A melhor teoria, presta atenção e cuidado na hora de você desenvolver isso. A melhor teoria para o nexo causal entre a conduta e o dano, doutores, é da causalidade adequada. Causalidade adequada. Que é uma causalidade normativa, perdão. Eu sei que você também tem causalidade adequada no direito penal, só que ela não é a regra no direito penal. Você tem até causalidade adequada lá nas cláusulas de ingerência, de omissão, tudo bem. Mas aqui não. Em responsabilidade civil do Estado, teoria do risco administrativo analisa a situação pela causalidade adequada. Ou seja, a conduta que tem probabilidade, a conduta que tem potencialidade de alcançar aquele resultado. Senão, você está frito quando você for examinar eventos de terceiros e caso fortuito força maior ou conduta da vítima. Você vai querer afastar tudo. Se você aplicar causalidade material no direito administrativo, se você aplicar conditio sine qua non no direito administrativo, teoria do risco administrativo, quando ele envolver qualquer situação de caso fortuito, força maior ou culpa da vítima, você vai querer excluir a responsabilidade. Por isso que ela é melhor. A melhor que você faça é causalidade adequada, a causalidade normativa. Você vai examinar se o risco daquela atividade, se o risco da prestação daquele serviço público, se o risco do ato, da conduta daquele agente público leva à probabilidade daquele resultado. Porque se levar, pode colocar presente nexo causal. Dá um exemplo, Juliana, que ele pode citar na prova, e é muito comum. Eu vim do Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro. Quando se fala do Rio de Janeiro aqui, às vezes as pessoas, né, acham que tem bomba, né? Tiro na rua, metralhadora, né? Não é bem assim, não. Fica tranquilo, o Rio de Janeiro é uma cidade pacífica, relativamente pacífica. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, então as pessoas circulam à noite, não tem nada disso, né? Eu vou e volto, tomo meu chopp na rua, saio com a minha esposa na rua, volto de madrugada, vou no cinema, não tem problema algum. Mas é óbvio que você sabe que nós temos um problema grave ali de segurança pública no Rio de Janeiro, que determinadas comunidades, por muito tempo, foram afastadas do poder do Estado, com um tráfico armado, efetivamente. Bom, há pouco tempo agora, por uma conduta de segurança pública, tivemos uma pacificação, entre aspas, dessas comunidades. Porque é uma pacificação entre aspas, porque é a pacificação do Rio de Janeiro, o Estado avisa que vai pacificar a comunidade, o tráfico pega e migra para outra comunidade. Então, uma hora isso vai explodir em algum lugar. Ótimo. O que acontece às vezes nessa questão de pacificação? Imagine a situação que o Estado, isso aconteceu algumas vezes, não informa a operação. Não informa a operação de pacificação. Aí separa um quantitativo gigantesco de policiais para pacificar a comunidade. Você pode chamar de favela, mas é preconceito agora no Rio de Janeiro falar
favela. Ótimo. Subiu a comunidade. Trocou tiro com o traficante. Bala perdida, pega eventual vítima. Não temos prova de onde veio essa bala perdida. No exemplo que ele cita na questão, não temos prova de onde veio a bala perdida. E aí, a eventual vítima, a família da vítima, se porventura ela veio a falecer, ingressa com uma ação de responsabilidade civil do Estado. Você sabe que o autor tem que provar o fato constitutivo. Se o autor tem que comprovar o fato constitutivo e ele não prova que a bala veio de uma arma do policial, você pode falar, não tem responsabilidade civil do Estado, Juliano. Por quê? Não teve nexo causal. Não teve conduta. Não tivemos uma conduta para gerar o resultado. O dano que ele pediu, do dano material e o dano moral. Isso se você aplicar a teoria do condício sine qua non, da equivalência dos antecedentes causais. Porque se você aplicar a causalidade adequada, é óbvio que subir para pacificar uma comunidade está dentro do risco da atividade. Se sair uma bala perdida dali e pegar na cabeça de alguém, eu tenho nexo causal. Porque no sistema de probabilidade, no risco de uma atividade de invadir uma comunidade, é óbvio e ululante que podemos ter uma bala perdida. Então se liga no exemplo da sua prova, se ele trouxer alguma questão de responsabilidade civil, para você encaixar essa situação do nexo causal na causalidade adequada. E afasta a causalidade da condício sine qua non. Essa causalidade aqui é normativa, doutores. Ok? Facilita muito para eventos naturais, facilita muito para eventos de terceiros. Senão tudo vira quase caso fortuito ou força maior. Ok ou não, senhores? Ok, Juliano. Ah, tem uma terceira teoria do dano imediato e necessário, que é uma teoria muito minoritária, é de um autor, inclusive, famoso no Rio de Janeiro, que inspirou vários autores de direito civil e que escrevem naturalmente sobre responsabilidade civil do Estado, que é o Gustavo Tepedino. Mas esquece essa teoria para uma prova dissertativa do dano necessário e imediato. Ele jura de pé junto que é teoria dos tribunais superiores, mas não é. Então a dica está aqui no nexo causal e essa questão da perda de uma chance. O que mais a gente pode falar sobre responsabilidade civil do Estado por uma questão aí dissertativa? Olha, bom, você sabe que a teoria do risco ela admite hipóteses de exclusão de responsabilidade, eventos extraordinários e imprevisíveis, e aí naturalmente você vai entrar com caso fortuito e força maior. Tem várias teorias para caso fortuito ou força maior. Majoritariamente no direito administrativo prevalece que o caso fortuito é conduta humana e a força maior é eventos naturais. Sempre lembrando que tem que ser extraordinário e imprevisível, senão está dentro do risco da atividade. Lembrando da causalidade normativa, da causalidade adequada. Você tem a questão da culpa concorrente. Perdão, primeiro, você tem a questão da culpa exclusiva da vítima, e quando existir culpa concorrente, você sabe que temos uma mitigação nessa situação do dever de indenizar. O Estado vai indenizar por aquilo que ele contribuiu para o resultado. Ok ou não? Ok. Nessa situação da culpa concorrente, você também pode explicar na sua prova que existe uma mitigação da teoria objetiva. Porque eu preciso analisar culpa também da conduta do agente. Culpa concorrente, olha o nome. Vou analisar culpa da vítima, e se eu estou analisando culpa da vítima e vou repartir responsabilidade, eu também preciso analisar uma conduta culposa do agente. Então vamos fazer aqui uma mitigação da teoria objetiva para análise de culpa. Pelo menos isso é o que prevalece, apesar da posição do Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas não acredito que essa seja a questão da sua prova. Bom, essas são as situações de exclusão de responsabilidade. E aí ele também pode envolver uma situação de responsabilidade do agente público. Quando você fala de responsabilidade do agente público, vamos botar aqui agente público, estou analisando responsabilidade civil, que eu acho uma bela questão de prova dissertativa. E sempre assim, num diálogo. Sei que vocês estão online, naturalmente, então o diálogo aqui tecnicamente é unilateral, mas espero que você participe, raciocinando comigo, mas sem aquela visão fechada,
visão progressiva de uma aula de primeira fase de um curso de Direito Administrativo. Sempre tentando trabalhar com vocês aqui um diálogo. Até porque, daqui a pouco, efetivamente, vocês estão desempenhando a função e vamos dialogar, como dialogamos em sala de aula. Aqui, ó, quando você fala de responsabilidade do agente público, você sabe que a responsabilidade do agente público sempre é subjetiva. Quando eu trabalho com responsabilidade do agente público, essa responsabilidade ela é subjetiva. Agente público só responde nos casos de dolo ou culpa. Aqui você tem 3 perguntas que ele pode fazer na sua prova. 3 perguntas que ele pode fazer na sua prova. Primeira pergunta, efetiva. Julian, a questão da denunciação da lide. Artigo 70 do CPC. A denunciação da lide, você sabe, é uma forma de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação regressiva. Quando você analisa o artigo 70 do CPC, ele fala que é obrigatória a denunciação da lide. Estou meio perdido aqui, Juliano. O que você está falando? A vítima ingressa com uma ação em face da entidade e a entidade, ao contestar, também faz a denunciação da lide para o agente. É óbvio que o artigo 70 do CPC, ele fala que a denunciação da lide é obrigatória. Mas a denunciação da lide é obrigatória assim mesmo? Claro que não é obrigatória, porque é direito de ação. A primeira resposta é essa. Pode estar ligado a alguma questão de processo civil também na sua prova. Se é direito de ação, você não tem como obrigar. O buraco mais embaixo vem se ele perguntar na sua prova se é possível a denunciação da lide. Será que é possível a denunciação da lide nessa situação? Por que será que é possível? Porque na denunciação da lide a gente tem que fazer prova. Prova da conduta dolosa, da conduta culposa do agente. Da conduta ilícita do agente. E aí, se eu fizer prova da conduta ilícita, da conduta dolosa do agente, eu vou acabar determinando, impondo que a vítima aguarde a instrução probatória. E aí você sabe que a denunciação da lide é julgada junto com a ação principal. A vítima, para o andamento da ação principal, vai ter que aguardar a instrução probatória da denunciação da lide. E aí, ó, alguns autores, como Celso Antônio Bandeira de Mello, vão entender que essa situação viola a ratio, a essência do 37º parágrafo 6º da Constituição. Por que viola a ratio, a essência do 37º parágrafo 6º da Constituição, Juliano? Porque a essência é de facilitação de indenização, viabilização da indenização, por conta do Estado de Direito, por conta de legalidade, por conta de impessoalidade, por conta da hipossuficiência da vítima em detrimento da coletividade, eu vou viabilizar a indenização. Se eu vou viabilizar e efetivar a indenização e se a vítima agora tem que ficar aguardando instrução probatória, seria uma violação da essência do 37º parágrafo 6º. Por isso que o Celso Antônio Bandeira de Mello, você tem que citar essa posição em prova, ele entende que não é possível a denunciação da lide. Por quê? Porque senão estou causando prejuízo à vítima e violando a raça, a essência do 37º parágrafo 6º da Constituição. Primeira posição. Segunda posição que você tem que citar em prova. O STJ tem admitido. A posição tradicional, apesar de variar em alguns casos do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de admitir sim a denunciação da lide. Então, STJ tem admitido a denunciação da lide. Também precisa citar a posição da Maria Silva Zanella de Pietro, que ela faz uma adaptação, o posicionamento do Cândido Dinamarco. E isso é uma bela questão de processo civil. Porque em processo civil se discute se a denunciação da lide está ligada à causa de pedir da ação principal. Ou se é possível ampliar a causa de pedir. É uma divergência acadêmica. Você tem uma posição do Cândido Dinamarco e do Barbosa Moreira. Contrárias. Um entende que a denunciação da lide tem que estar limitada à causa de pedido da ação principal. O outro entende que é possível a ampliação. E aí, a Maria Silva Zanella de Pietro, utilizando a argumentação do Cândido Dinamarco, tem um posicionamento interessante. O Cândido Dinamarco entende que a denunciação da lide tem que estar ligada à causa de pedido da ação principal. E aí você tem que citar isso em prova. Consequentemente,
Se na ação principal já tivermos indicação de dolo ou culpa da conduta do agente, a denunciação da lide não vai estar ampliando a causa de pedir. Então será viável a denunciação da lide. De forma contrária, se a vítima na ação principal não citar dolo ou culpa do agente público, será inviável a denunciação da lide. Porque a denunciação da lide teria que estar limitada à causa de pedir da ação principal. Entendemos ou não? Então, Celso Antônio não admite denunciação da lide. Superior Tribunal de Justiça admite a denunciação da lide. Julian, qual é o argumento para admitirmos a denunciação da lide na hora da prova? Simples, instrumentalidade do processo, efetividade do processo, autorização legal do artigo 70 do CPC e posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Cita a posição da Maria Silva Zanella de Pietro, também pode ser importante para uma prova oral. Está limitada a causa de pedido da ação principal. Se tiver indicação de dolo ou culpa, pode ter denunciação da lide. Se não tiver, não é possível denunciação da lide. Processo civil também ganha força a posição do Fred Didier. Fred Didier entende que, considerando o princípio da efetividade de jurisdição, quem tem que analisar isso é o juiz, no caso concreto. O juiz vai verificar no caso concreto se a denunciação da lide prejudica ou não a vítima. Se o juiz entender que prejudica a vítima, ele não admite a denunciação da lide. Se o juiz entender que não tem problema algum, vai ser facilmente produzido aquele tipo de prova, ele admite a denunciação da lide. Ok. Então, essa questão da denunciação da lide é importante. Outra situação importante, ação direta em face do agente. Outro caso importante, ação direta em face do agente. Será que a vítima pode abrir mão da responsabilidade civil da entidade e ingressar diretamente em face do agente? Sim ou não? Tem dois posicionamentos que você precisa citar. STF tem 3 julgados que entende que não. Não é possível ação direta em face do agente. Por que não vai ser possível a ação direta em face do agente, Julian? Porque para o STF a responsabilidade civil objetiva seria uma dupla garantia. Uma garantia primeiro da vítima, de ter viabilizado, efetivado seu direito de indenização, e segundo, uma garantia do próprio agente. Por que segundo uma garantia do próprio agente, Julian? Ao ver primeiro a ação ser direcionada em face da entidade. E só posteriormente a ação ser direcionada em face dele. Ok? Então, para o STF não é possível a ação direta em face do agente. Você também pode citar aqui o princípio da impessoalidade. Se você quiser ratificar o posicionamento do STF. Em que sentido? Atos realizados por agentes públicos na qualidade de agentes públicos são impessoais. São imputados diretamente à entidade e não ao próprio agente. O ato não deve ser imputado ao próprio agente, mas à entidade. Qual é o problema? No último posicionamento do STJ, ele entendeu que sim, é possível sim a denunciação da lide. Desculpa, é possível sim a ação direta em face do agente. Por que é possível sim a ação direta em face do agente, Julian? Porque isso é direito de ação. Aí você vai escrever na prova. Porque isso é direito de ação, então a vítima pode direcionar a ação em face de quem ela quiser. Porque a responsabilidade civil objetiva, eu só vou fazer, vamos dar simplesmente uma imputação da conduta à entidade, mas a conduta do agente continua existindo no mundo dos fatos. Ela não é apagada do mundo dos fatos. Se eu trabalho com direito de ação e se a conduta não for apagada do mundo dos fatos, a vítima pode escolher sim se ela vai direcionar essa ação em face diretamente do agente, até porque, em determinados casos, você não pode obrigar uma via mais tortuosa para a vítima, porque é possível que a entidade seja de direito público e a vítima não quer aguardar pagamento por precatório. Às vezes, a entidade nem paga precatório, está com precatório atrasado. Às vezes, a vítima não quer se sujeitar à Justiça Federal quando a entidade tiver foro na Justiça Federal e assim sucessivamente. Então, o STJ entende que sim, porque é direito de ação, porque a responsabilidade civil do Estado é uma objetivação de uma conduta do agente, só que continua a existir a conduta do agente,
Porque a responsabilidade civil do Estado, esse é o argumento principal que eu esqueci de citar. O foco central é a vítima e não o agente, e ela pode direcionar, então, essa ação. Ótimo, Juliano. O que mais? Tem uma questão de prescrição. Já já eu vou falar sobre prescrição nessa situação. Deixa eu pegar uma água aqui. Bom, então conduta de agente, prescrição eu já vou falar, porque a gente tem que analisar outras situações em prescrição. Condutas omissivas. Também pode pegar alguma situação na sua prova de conduta omissiva de responsabilidade civil do Estado. Vamos lá. Quando você fala de conduta omissiva, temos aquela divergência acadêmica, jurisprudencial também. Se a conduta omissiva, vamos aplicar responsabilidade civil objetiva ou se vamos aplicar teoria subjetiva. E aí temos aquele posicionamento clássico do Celso Antônio Bandeira de Mello, que nas condutas omissivas não dá para aplicar teoria objetiva. Porque para o autor, o 37, parágrafo 6º, só envolve conduta comissiva, quando ele fala dano praticado por agente. Porque para o autor, Celso Antônio Bandeira de Mello, se o Estado respondesse de forma objetiva para condutas omissivas, ele seria indenizador universal, segurador universal de quase a totalidade dos danos causados aos administrados. Então ficou muito famosa a posição do Celso Antônio Bandeira de Mello, que ocorrendo conduta omissiva, vou botar aqui primeira corrente, Celso Antônio Bandeira de Mello, devemos aplicar a teoria subjetiva. E aí, como você vai visualizar se existe ou não responsabilidade civil do Estado? Teoria da falta do serviço público. Para o Celso Antônio, aqui vamos aplicar a teoria da falta do serviço público. Você vai ter que comprovar que o dano era evitável, evitabilidade do dano e uma conduta omissiva do Estado. E que o Estado podia ou devia agir naquela situação. Se você tiver evitabilidade do dano, conduta omissiva e conseguir comprovar que naquela situação concreta o Estado podia e devia agir, isso vai gerar uma negligência na prestação de serviço público. Concorda comigo? Se isso vai gerar uma negligência na prestação de serviço público, a conduta omissiva, vamos aplicar a teoria subjetiva. Esse posicionamento é clássico. Esse posicionamento também é clássico no STF, na jurisprudência clássica do STF. Então caiu alguma conduta omissiva, enchente, por exemplo, é muito comum, né? Falha de segurança pública, de forças de segurança pública. Você pode citar a posição do Celso Antônio, teoria subjetiva, tem que comprovar que o dano era evitável, que o Estado podia e devia agir naquela situação, mas não prestou o serviço numa conduta omissiva, numa negligência. Só vou citar essa posição, Juliano? Não. É isso que eu quero pedir a sua atenção. É crescente na jurisprudência do STF e também na jurisprudência do STJ, só que eles não citam esse nome, a posição do Marçal Justem Filho, autor famoso, procurador do Estado, professor da Universidade do Paraná, e do Sérgio Cavalieri, lá no Estado do Rio de Janeiro, desembargador, aposentado, já foi presidente, inclusive, do TJ, que tem um dos mais belos livros de responsabilidade civil do Brasil. Esses autores, eles entendem assim, ó, depende. Não dá para sempre aplicar, Juliano, conduta omissiva, responsabilidade subjetiva. Por que não dá para sempre aplicar? Porque depende da conduta omissiva. O Sérgio Cavalieri, ele vai falar que você precisa separar
uma omissão genérica ou, para o Marçal Justem Filho, uma omissão própria de uma omissão específica. E para o Marçal Justem Filho, uma omissão imprópria. Por quê? Omissão genérica, omissão específica, Sérgio Cavalieri. Omissão própria e omissão imprópria, Marçal Justem Filho. Porque aqui os autores entendem, a regra é o Estado nem responder. Para responder, vai ter que comprovar a negligência. Teoria subjetiva. Simplesmente faltou serviço público, Estado não tem nenhuma relação de dever e de evitar aquele dano, de proteção daquele bem jurídico tutelado naquela situação concreta, tem que comprovar a negligência. Teoria subjetiva. Agora, omissão específica, omissão imprópria. O que seria isso, Juliano? O Marçal Justem Filho faz um paralelo com 13, parágrafo 2º do Código Penal, inclusive. O que seria isso, Juliano? Quando o Estado tem o dever de proteger aquele bem, no caso concreto. Quando o Estado é segurador daquele bem, por contrato, por uma conduta anterior, por determinação da lei, porque assumiu o risco daquela conduta. Se o Estado assumiu o risco daquela conduta, se o Estado por uma determinação legal, se o Estado por uma conduta anterior dele mesmo, ele é o protetor daquele bem jurídico tutelado, ele precisa evitar danos àquele bem jurídico tutelado. E nesse caso aqui, ó, a teoria que você vai aplicar é a teoria objetiva. Dá exemplo, Juliano. Claro que eu dou exemplo. Dano causado a presidiário. Exemplo clássico de prova, teoria objetiva. Estado simplesmente trancafiou o sujeito, condenou o sujeito. É óbvio que o Estado é titular daquele bem. É óbvio que o Estado é protetor daquele bem jurídico. A incolumidade física do preso está sob a guarda do Estado. Qualquer dano causado àquele preso, o Estado tem o dever de evitar. Se aconteceu algum dano, a teoria objetiva. Não precisa nem comprovar falha. E dano a presidiário, eu chamo a sua atenção que para o dano ao presidiário, a gente tem uma discussão muito polêmica, que você deve ter muito cuidado quando for suicídio. Porque o suicídio, qual era o posicionamento tradicional? Olha, vamos ver se o Estado teve uma culpa concorrente. Se o cara demonstrou indícios que estava louco, que ia se suicidar, que ele precisava de um tipo de tratamento, e o Estado simplesmente foi negligente, eu tenho culpa concorrente, o Estado tem que indenizar. Naturalmente, a família da vítima. Agora, a jurisprudência dos tribunais superiores, mesmo no caso de suicídio, tem aplicado teoria objetiva. O que, para alguns autores, os tribunais superiores têm encampado a teoria do risco social de suas condutas, do risco criado também. O Estado criou aquele risco, ou o Estado socialmente é responsável pela guarda do preso. Então não importa se o Estado é socialmente responsável pela guarda daquele preso, ele precisa efetivamente indenizar a família dele, em caso de suicídio. Cuidado que suicídio, se ele envolver na prova, o que você vai falar? Teoricamente é uma conduta, faltou serviço público, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, seria, na verdade, falta de serviço público, teoria subjetiva. Entretanto, nessa situação em concreto, tem prevalecido na doutrina que trata-se de uma omissão específica, de uma omissão imprópria. Omissão específica, Sérgio Cavalieri, omissão imprópria, Marçal Justem Filho. Porque o Estado passa a ser segurador daquele bem jurídico tutelado e, nessa situação, devemos aplicar a teoria objetiva. Deve-se ratificar que suicídio, apesar de ser um evento levado pela própria vítima, os tribunais superiores também têm aplicado a teoria objetiva. Por conta, inclusive, da aplicação da teoria do risco social e do risco criado pelo próprio Estado ao trancafiar
o sujeito em determinado local. Ok ou não, doutores? Show, Juliano. Isso é uma bela questão para você dissertar na hora da prova. Bom, por isso que você vai pegar muita responsabilidade civil do Estado em decisões dos tribunais superiores, em conduta omissiva, responsabilidade objetiva. Pode parar para analisar lá, ó, é omissão imprópria os casos. É omissão específica. Pode parar para analisar. Se tiver posicionamento específico dos tribunais superiores sobre aquela matéria. Porque muitas vezes o RE e o RESP não são nem admitidos. Aí ele nem analisa. Fala, ah, não cabe análise de prova em RESP e RE, nem analiso. Mantenham lá o acórdão o acórdão do Tribunal de Justiça, o acórdão do TRF. Aplicação de teoria objetiva em condutas omissivas. Estou falando quando os tribunais se manifestam. Cuidado também em conduta omissiva quando você conseguir aplicar CDC. Aí não tem nem dúvida. Tá? Se na situação em concreto você tiver condições de aplicar CDC, Código de Defesa do Consumidor, você não vai para a responsabilidade civil do Estado, não. Parte para o CDC. Se teve pagamento de tarifa, preço público, ora para o Estado, ora pagamento de tarifa. Preço público, normalmente a gente fala que é pago ao Estado. E tarifa para o delegatário. Se teve tarifa, se teve preço público, vai pelo CDC. Porque é muito mais benéfico para a vítima. Nada de aplicar o 37, parágrafo 6º. Que vai ser pior, porque você vai entrar nessa discussão. Ok, doutores? Ok. Ah, Juliano, mas tem divergência se eu posso aplicar ou não Código de Defesa do Consumidor em face do Estado. Tem divergência, sim. Mas se tiver pagamento de tarifa e preço público, já era. Você pode aplicar. Ok. Vamos lá. Pagamento de tarifa, preço público. Olha lá quando for taxa, hein? Taxa é relação compulsória, tributária, direito público. Ok, segue em frente, vem comigo. Bom, a questão da prescrição da responsabilidade civil. Pode perguntar numa prova dissertativa? Pode perguntar. Qual é o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil? Olha, da ação principal, acho que a gente não tem muitas dúvidas. Porque o STJ já resolveu esse problema, ó, no ano passado, pleno do STJ. O que o STJ tem aplicado? Qual é o prazo de responsabilidade civil? Artigo 1º do decreto 20.910 de 32. 5 anos, galera. Sem nenhum problema aqui, ó. E pro STJ, por que 5 anos, Juliano? Princípio da especialidade. Por conta do princípio da especialidade. Nada de aplicar prazo de 3 anos do Código Civil atual. Tem posicionamento de determinados autores, José dos Santos Carvalho Filho, que informa que já que a legislação civil trouxe o prazo de 3 anos, esse prazo de 3 anos é mais benéfico para a administração pública, e se o próprio decreto determina a aplicação de prazos mais benéficos, a partir da edição do Código Civil, vamos aplicar o prazo de 3 anos. Só que para o STJ, não. Negativo. Artigo 1º desse decreto, prazo de 5 anos, princípio da especialidade. Tá? Na verdade, não é muito especialidade, não. O que o STJ tem feito aqui é diálogo de fontes. Mas se cita princípio de especialidade na hora da prova para não se confundir, para não ter dificuldade de explicar o que é diálogo de fontes. Ótimo. Bom, em face de delegatário de serviço público, você também pode aplicar 5 anos, tem legislação própria. Claro que se for totalmente entidade privada, na prestação de funções que não são serviços públicos, eu vou aplicar o prazo de 3 anos do Código Civil. Bacana. Cuidado quando for conduta omissiva do Estado. Cuidado quando for conduta omissiva do Estado. Porque tem uma súmula do STJ. Eu tô com o Vademecum novo aqui. O Vademecum, inclusive, dá verbo jurídico, bonitinho, né? Vou fazer propaganda, né? Fiquei feliz, vou receber um de presente. Deixa eu achar a súmula aqui. Tem uma súmula importante do STJ, se eu não me engano é a súmula 85. Deixa eu confirmar.
faço uma remissão lá no artigo 1º do decreto 20.910 a essa súmula. Deixa eu só confirmar se é 85 e vou te explicar ela. Isso, súmula 85 da STJ. Cuidado quando for conduta omissiva, porque tecnicamente quando a conduta é omissiva de trato sucessivo, você tem uma renovação de prazos prescricionais. Se o Estado deve pagar uma remuneração ao servidor público e não paga essa remuneração ao servidor público, eu tenho uma renovação de prescrição a cada não pagamento. Só cuidado com a informação que está nessa súmula 85. Qual é a informação? Se o Estado negou o direito. Se o Estado negou o direito ao administrado, é a partir da negativa de direito é que começa a correr o prazo prescricional. É a partir da negativa do direito que começa a correr o prazo prescricional. Ok ou não, doutores? Foi? Foi. Como assim, Juliano? O cara fez uma solicitação. A administração pública, no direito de petição, a administração pública negou o direito ao servidor público ou ao administrado. E a partir dali, ela deixou de pagar várias parcelas sucessivas. Eu não vou ter renovação de prazo prescricional em parcela sucessiva. O prazo prescricional de 5 anos é a partir da negativa de direito. Olha, pode cair uma questão dessa, isso tem bombado no STJ em relação à aposentadoria de servidor, hein? Pode cair uma questão dessa de responsabilidade civil e pagamento de verbas pretéritas em relação à aposentadoria de servidor. Por quê, Juliano? Vamos lá. Eu vou falar sobre a aposentadoria de servidor público, mas se vier essa questão de prova, e tá na moda, hein? Eu tenho vários amigos meus perdendo RESP no STJ e no STF, todos desesperados em relação a isso. Quando você fala de aposentadoria de servidor público, você sabe que o STF entende que esse ato é complexo. Concorda comigo? Aí, eu tenho um primeiro ato do órgão que o servidor público faz parte e um segundo ato do Tribunal de Contas. Para fazer o quê? Para fazer o registro dessa aposentadoria. A gente já vai analisar essa situação em ato administrativo. Para fazer o registro dessa aposentadoria. Só que para o STF, enquanto que o Tribunal de Contas não registrar, não existe aposentadoria. Esse mesmo raciocínio para reforma e pensão de servidor público. Qual é a situação? A situação é que o Tribunal de Contas, às vezes, registra a aposentadoria do servidor. E 10 anos depois, o servidor público descobre que uma parcela que ele contribuiu não está inserida na sua aposentadoria, na sua pensão. Pode ser o mesmo raciocínio para pensão. E ingressa com uma ação de responsabilidade civil para pedir essa verba pretérita. Para o STJ, o prazo prescricional de verbas de aposentadoria começa a correr a partir do registro. Já era. Mesmo que o Tribunal de Contas não tenha analisado determinado requisito. Registrou, meus queridos. Registrou, é a partir dali que começa a correr o prazo prescricional. Nada de falar de conduta omissiva. Porque eu tenho, na verdade, uma negativa do direito aqui, ó, pelo ato de registro. Na verdade, o STJ continua aplicando a súmula 85 do próprio tribunal. Porque se o Tribunal de Contas registrou, ele está negando o direito de verbas não analisadas. E aí, naturalmente, nada de falar que o prazo prescricional se renova a cada parcela não paga. O prazo prescricional começa a correr daqui, ó. Show! Bom, tem uma divergência doutrinária em relação à ação regressiva. Qual é o prazo prescricional da ação regressiva? Sincero e honestamente, ele não deveria pedir isso numa prova dissertativa, mas às vezes ele quer que você se posicione. Qual é o prazo prescricional, Juliana, da ação regressiva? Olha, o que tem prevalecido na doutrina é que é imprescritível essa ação regressiva. Por que ela é imprescritível, Juliana? Por conta do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Ação regressiva da entidade em face da vítima. Por que seria imprescritível, Juliana? Por conta do artigo 37,
parágrafo 5º da Constituição Federal, que fala que as sanções, que a lei disciplinará prazo prescricional das sanções de improbidade administrativa, ressalvado o ressarcimento ao erário. Então, ressarcimento ao erário para improbidade administrativa é imprescritível. Ué, Juliana, mas é para improbidade? O que isso tem a ver com responsabilidade civil do Estado? O que isso tem a ver? Deixa eu pegar mais uma água aqui. O que isso tem a ver? Que quando você analisa a responsabilidade civil, quando você analisa a natureza jurídica do ressarcimento ao erário, não é de sanção, é de devolução. Você está ressarcindo, não é sanção, não é prazo sancionatório, não é prazo prescricional sancionatório. É de ressarcimento, é devolução. Então, devolução ao erário é imprescritível, teoricamente, praticadas por agentes públicos. Se a devolução ao erário é imprescritível, eu posso aplicar isso em responsabilidade civil. Qual é o problema? O problema é que essa matéria está sob análise do STF, o STF não deu o último posicionamento, e eu sugiro que você cite na hora da prova mais duas posições. Uma posição minoritária, baseado na teoria civilista, que esse prazo seria de 3 anos. Código Civil, artigo 206. E eu sugiro que você cite a posição do Celso Antônio Bandeira de Mello. Tem mais posicionamentos, Juliana? Tem mais 2 posicionamentos. São 5 posicionamentos aqui. Mas vamos resumir para te facilitar. O Celso Antônio já caiu em prova dissertativa, fique esperto. O Celso Antônio achava que era imprescritível, mas ele mudou a orientação dele. Para o Celso Antônio, doutores, Celso Antônio Bandeira de Mello, você tem 2 situações. Se o servidor tiver de má fé, ou, por exemplo, se ele tiver de boa fé, teve uma conduta culposa, por exemplo, ou quando a ação é direcionada em face dos sucessores do agente. Celso Antônio falou, poxa, eu não posso me posicionar pela imprescritibilidade, porque a ação pode ser direcionada em face, inclusive, do sucessor. Como é que o sucessor vai se defender de uma prova? Como é que o sucessor vai se defender de uma ação e vai produzir uma prova de um evento de 20 anos atrás? Eu estou inviabilizando o direito de defesa. E muitas vezes vou inviabilizar também o direito de defesa para o próprio agente. A prova se apagou. Aí ele falou, preciso modificar meu posicionamento. O que ele fez? Olha, se o servidor causou, se o agente público causou aquele dano dolosamente, teve má fé, ele entende que essa prescrição é de 10 anos. Por quê, Julián? Artigo 205 do Código Civil. Prescrição subsidiária. Outros autores entendem que a prescrição aqui é subsidiária sempre, 10 anos. Tá, mas não prevalece. Então, Celso Antônio Bandeira de Mello, se tiver de má fé, 10 anos. Agora, se tiver de boa fé, principalmente quando a ação é direcionada em face de sucessor, ou não for comprovado o dolo do agente público, ele entende que o prazo é de 5 anos. Por que o prazo vai ser de 5 anos? Ele aplica analogia à proteção de boa-fé, doutores. E aí tem um artigo que você pode citar da proteção da boa-fé, o artigo 54 da 9784/99. Que viagem, hein, Juliana? É, porque é a proteção da boa-fé. Esse dispositivo determina um prazo para a administração pública invalidar seus próprios atos. 5 anos. Se o ato tiver gerado efeito favorável a terceiro de boa-fé. Então, se a proteção da boa-fé tem prazo de 5 anos, inclusive para convalidação, alguns autores aplicam o mesmo prazo, também vai ser para ação regressiva. Pode citar na hora da sua prova. Mas qual é a majoritária, Julián? A majoritária é que essa ação de regresso é imprescritível. Qual é o prazo, qual é o termo ACO
Trânsito e julgado da ação principal. Qual é o termo ACO? Trânsito e julgado da ação principal. Tem autor que fala a partir da condenação da ação principal, a partir do ingresso da ação principal. Trânsito e julgado da ação principal. Quero sair de responsabilidade civil, mas vamos lá. Já que eu fiz uma bela análise, lembre-se, responsabilidade civil por função jurisdicional. Função jurisdicional mesmo, não pode ser função administrativa do Poder Judiciário. Porque quando o exemplo for função administrativa do Poder Judiciário, juiz que atendeu mal a parte, analista técnico do Tribunal de Justiça que atendeu mal a parte, poder de polícia do juiz numa audiência. Quando é função administrativa do Poder Judiciário, 37, parágrafo 6º. Mas e na função jurisdicional? Se por uma decisão, se pela aplicação de jurisdição, o juiz causar dano à parte, tem responsabilidade civil do Estado? Você tem que escrever na prova. A regra é que não tenha. Por que a regra é que não tenha? Porque jurisdição, doutores, é um ato de soberania. Porque juiz tem independência funcional para aplicar a lei e a Constituição no caso concreto. Soberania, independência funcional de aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto. Porque a parte participa do processo, ampla defesa e contraditório, porque o processo jurisdicional tem devido processo legal e porque ainda temos recurso, duplo grau de jurisdição. Então, pelo ato de soberania, pela independência funcional, pela ampla defesa, pelo contraditório, pelo devido processo legal e pelo duplo grau de jurisdição, não tem indenização. Agora, óbvio que ele pode te pedir justamente a exceção. Aí, exceções bobas, não tem por que você errar isso na hora da prova. Exceções bobas. Se for processo civil, nada de invocar 37, parágrafo 6º. Se for processo civil, doutores, artigo 138 ou 133, deixa eu confirmar aqui do CPC. Cheguei em Porto Alegre, tô crente, quer utilizar um cachecol, ficar para a próxima, né? Crente que nem pão quente, botar um casacão, trouxe um casacão de couro, todo acolchoado, caracol é ótimo, né? Cachecol. Da última vez que eu tive aqui, os alunos me deram chimarrão. 133. Hoje não tem aluno, é tudo gravado, segunda fase, todo mundo em casa, de pantufa em casa estudando, fico feliz. Só se tiver dolo ou fraude. Tá? Então, processo civil, só se ficar comprovado dolo ou fraude do juiz para causar aquele dano. Obviamente, o 133 do CPC fala que a responsabilidade é pessoal do juiz. Nada disso. Para os tribunais superiores, a responsabilidade é da entidade. O juiz responde, tecnicamente, a ação regressiva, e aí a gente ingressa naquela discussão se a ação pode ser direta e se pode ter denunciação da lide. Apesar do CPC falar que a responsabilidade é pessoal, a responsabilidade, o ato é imputado à entidade. Ok, em casos de dolo ou fraude, nada de aplicar a teoria objetiva. E se for processo penal, doutores, tem um dispositivo na Constituição que te ajuda. Artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará, inclusive o dano moral, pela prisão ilegal ou pelo excesso de prisão. Então, o condenado e preso ilegalmente por erro judiciário, observem que aqui o 37, parágrafo 5, perdão, gente, o 5º, inciso 75, fala de erro, diferentemente de processo civil. Erro eu pego conduta culposa. Então, processo penal, o erro, conduta culposa, por excesso de prisão ou prisão ilegal, tem responsabilidade civil do Estado.
Ok? Se for processo civil, a conduta tem que ser dolosa. Aqui, culposa. Faça essa distinção. Bom, eu sei que vocês estão pensando em casa aquela situação da prisão preventiva legal e posterior absolvição. Não é isso? Principalmente vocês que gostam de processo penal. Vem na hora na cabeça. Claro que a prisão preventiva analisada ilegalmente, os critérios de prisão preventiva quando não presente e determinada prisão preventiva pelo juiz, ou seja, o juiz falhou, foi negligente nos critérios da prisão preventiva e o cara foi preso preventivamente, pelo amor de Deus, é óbvio que eu tenho responsabilidade civil do Estado. Agora, a discussão que você pode ter é a prisão preventiva legal. O juiz aferiu os critérios legalmente. Do 310, do 312, do CPP, perdão. E, posteriormente, esse cara tem uma absolvição. Tem indenização? Obviamente. A doutrina majoritária e jurisprudência quase maciça não tem responsabilidade civil do Estado. Por quê? Poder cautela do Estado juiz. A prisão preventiva é uma medida cautelar para a proteção do processo. Efetividade do processo. Se eventualmente ele não foi condenado, não tem problema. Eu não posso ter responsabilidade civil do Estado. Essa é a visão, inclusive, que prevalece em processo penal. Só cuidado que o STF tem um julgamento que admitiu a responsabilidade civil do Estado por uma questão de justiça social. E me parece correto. Numa visão constitucional do processo penal, eu não vou nem discutir com vocês, eu sei que a grande maioria adora processo penal, vai falar, Julian, não é para indenizar. Ok. Eu acho que numa prova você tem que se posicionar relativamente, inclusive, para essa questão, considerando o poder geral de cautela do juiz. Agora, numa visão constitucional de dignidade da pessoa humana, de justiça social, eu não posso admitir que alguém fique preso 10, 15 anos. O Estado errou na sua persecução penal. Falhou na persecução penal, trancafiou alguém, para mim, é possível sim ter indenização caso comprovado o dano. Ok? Na sua prova, então, se ele perguntar, é viável? Doutrina majoritária entende que não, você fala sobre o poder geral de cautela do juiz. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, num caso emblemático, entendeu que sim, seria viável a indenização por conta de justiça social, por conta de dignidade da pessoa humana. Então não afasta totalmente, não. Agora, depois desse julgamento, o julgamento já tem uns 2 anos no STF, várias vezes essa questão bateu no STF, o STF tem afastado no entendimento que não cabe RE para análise de prova. Infelizmente, análise fática de prova. E não voltou a se manifestar sobre esse tema. Mas cuidado em processo penal. Olha, ato legislativo. Responsabilidade civil por ato legislativo também pode cair na sua prova. Bom, se cair alguma situação de ato legislativo, cuidado, porque novamente você vai falar que a regra não tem indenização. Por ato não, né? Porque ato leva uma conduta comissiva. Por função legislativa. Melhor. Se ato, você está analisando, né, comissivamente. Você pode ter uma negligência, uma omissão do legislativo. Então, por função legislativa. A regra também é não ter indenização em função legislativa. Por quê, Julian? Simples. Porque lei é um ato de soberania, porque existe um devido processo legislativo constitucional, porque a Casa Legislativa tem independência funcional, porque existem formas de controle também de normas ilegais. Então a regra não tem indenização. Tem exceção? Tem exceção. Claro que tem exceção. Grava 3 exceções. Lei inconstitucional, batata se cair na prova. Então é óbvio que uma lei declarada inconstitucional, isso gera responsabilidade civil do Estado. Eventualmente causou dano concreto a alguém. Tem que comprovar o dano. Segundo, doutores, a questão das leis de efeitos concretos. Isso é divergente, mas já teve posição do STF admitindo e a doutrina majoritária admite. Leis de efeitos concretos.
Se a lei é de efeito concreto e viola o princípio da isonomia e igualdade, o prejudicado tem que ser indenizado. Porque a lei é para aquele caso concreto. Uma lei de redistribuição, de organização de um bairro numa situação concreta, uma lei de instituição de servidão, uma lei de efeitos, porque a servidão pode ser instituída por lei, servidão administrativa, tem que indenizá-la. Então, lei de efeitos concretos que viola a isonomia e impessoalidade, o prejudicado tem que ser indenizado. Por quê? Está numa situação de hipossuficiência, porque está numa relação de desigualdade em detrimento da coletividade, eu vou viabilizar a indenização. Ok? Ok. A maior discussão da função legislativa atual é por condutas omissivas do Estado. Omissão na lei. Se cai isso, muito cuidado. A regra geral não tem responsabilidade civil. Você não pode obrigar a Casa Legislativa a disciplinar normas. Ela tem independência. É um órgão independente para debater e para aprovar de acordo com o seu entendimento. Agora, cuidado que o STF já abriu possibilidade. E a doutrina majoritária segue essa linha do STF. Posso ter responsabilidade civil por função legislativa e omissão? Posso. Qual foi a posição do STF? Desde que exista uma determinação constitucional para a realização da norma, premissas, anota aí, ó, existência de norma constitucional para a realização da norma. 2. Mora legislativa. 3. Reconhecimento da mora legislativa pelo Poder Judiciário. E 4. Nova mora legislativa por prazo não razoável. É difícil comprovar, né? É. Mas se for o exemplo que cair, pode marcar que tem responsabilidade civil, sim. Como é que é, Juliana? Vamos lá. STF já tem jurisprudência entendendo que cabe responsabilidade civil do Estado em face de função legislativa por omissão de norma, nos seguintes casos: determinação da realização da norma pela Constituição, omissão do Poder Legislativo, reconhecimento da omissão judicialmente. Então, determinação constitucional, omissão legislativa, reconhecimento da omissão pelo Poder Judiciário, perdão, e nova mora legislativa por prazo não razoável. Ótimo. Aí, a última vez que o Supremo se manifestou a respeito dessa questão foi em relação ao 3710 da Constituição. Cuidado que ele pode te enganar e te jogar para o 3710. Olha lá o 3710 da Constituição. Ruim é quando é sentença, né? Que não é o seu caso. Decida. Aqui você pode jogar os posicionamentos, é melhor. 3710. O 3710, ele fala, 3710 da Constituição Federal, pode ser sua questão da prova. E tópico relacionado à responsabilidade civil por omissão legislativa. O 3710 informa que remuneração e subsídio serão fixados através de lei específica, mas o 3710 pede uma revisão geral anual, sem distinção de índices. Revisão geral anual, sem distinção de índices. Para que é isso? Conter perdas inflacionárias. E, tecnicamente, não reduzir materialmente a remuneração do servidor público. O Constituinte pediu, ó, é necessária uma revisão geral, sem distinção de índices. Para quê, Juliano? Para você não ter perdas da remuneração em relação à inflação. Só que a gente teve um problema, que ainda repercute hoje. O Fernando Henrique, uma época, ficou 4 anos sem fazer essa revisão geral anual. Óbvio que você tem competência federal, competência estadual, competência municipal. E aí os servidores ficaram desesperados. Imagina ficar 5 anos sem remuneração, sem aumento de remuneração, sem revisão, no caso, né? Nem aumento, perdão. Ingressavam com uma ação no Poder Judiciário, mora declarada pelo Poder Judiciário. Normalmente, isso aqui vem em mandado de injunção.
o STF comunicou a Casa Legislativa, comunicou o presidente da República e falou, ó, se não fizer a norma, eu, Supremo Tribunal Federal, vou determinar a revisão geral anual. Aí veio o Fernando Henrique, sabe, fez o quê? 0,5% de revisão geral anual em 5 anos. 0,5% em 5 anos. Olha que beleza. Aí o que os servidores públicos fizeram? Ação de responsabilidade civil. Omissão legislativa no comando do 3710. E essa matéria novamente está no Supremo Tribunal Federal. Qual é o posicionamento clássico aqui, doutores, que você vai jogar na prova? STF tem negado indenização nessa situação. Por quê? Porque senão ele vira um legislador positivo. E ele invade matéria orçamentária. Ok ou não? O STF tem negado o direito de indenização nessa situação. Porque senão ele vira legislador positivo. E invade matéria orçamentária. Critério orçamentário. Lógico que o Supremo Tribunal Federal ele pode fazer controle orçamentário sim, com a cláusula da reserva do possível, principalmente no tópico da dignidade da pessoa humana. Eu sei disso. Eu não sou obtuso. Eu tenho essa noção que você estuda isso em direito constitucional. Controle judiciário sobre controle jurisdicional sobre verbas orçamentárias. Regra geral, não. Mas é possível, com a cláusula da reserva do possível, principalmente em matérias de dignidade da pessoa humana. Eu sei disso. Só que nessa situação, o Supremo não aplicou esse raciocínio. Foi ou não foi? Então, cuidado com 3710 da Constituição e uma pergunta de prova de responsabilidade civil. Uma pergunta top. Uma pergunta top. Vamos sair de responsabilidade civil? Falei bastante tempo sobre responsabilidade civil, mas é um tópico recorrente em provas dissertativas. E, como fica muito fácil em prova objetiva, às vezes você se atrapalha um pouquinho em prova dissertativa. Ah, tem mais questões para falar de responsabilidade civil, Juliano? Tem diversas questões. Dava para analisar com mais calma a teoria do risco, o fundamento da teoria do risco, mas eu parto da premissa que você já sabe disso. Vamos mudar. Eu falei de responsabilidade civil, que é um tópico bem teórico, bacana. Vamos falar um pouco sobre organização administrativa. Depois eu vou falar um pouco sobre serviços públicos. Vamos falar um pouco sobre organização administrativa, porque eventualmente nós temos questões clássicas sobre organização administrativa em provas dissertativas. Bom, você sabe que é possível nós realizarmos aquela distinção de administração pública direta e administração pública indireta. Eu acho muito chique essa cadeira aqui, eu sempre falo isso, né? Acho que é o curso mais chique que eu dou aula, esse aqui, né? Esse canto do professor aqui para sentar, né? E debater. Olha que maneiro isso. A pessoa senta, aí fica passando slide e passa. É muito chique. Não estou acostumado no Rio de Janeiro, né? Apesar de vocês do Rio falarem que o carioca é chique, nada. Aqui que vocês são chiques, andam de cascol, fumam chimarrão, né? Desculpa, tomam chimarrão, charuto, cigarro de palha. Olha que beleza, né? Cadeirinha pro professor. Vamos falar um pouco sobre a administração pública. E você faz aquela divisão de administração pública direta e administração pública indireta, doutores. Muito simples isso. Só cuidado o seguinte. Quando você fala de administração pública direta, eu já peguei diversas questões de segunda fase, de MP, de defensoria pública, de juiz, já fiz muito concurso para MP, defensor público, apesar de hoje em dia já estar na função notarial, registral, né, nessa prática de concurso público também, porque essa atividade de registro, né? Essa atividade de concurso de tabelião, você não para, você sempre quer melhorar. Já fiz muito concurso, já peguei várias questõezinhas de segunda fase, bobas, derrubando o candidato preparado, que eu tenho absoluta certeza que é o seu caso. Quando você fala de administração pública direta, ocorre quando a função administrativa é realizada pelo próprio ente da federação através dos seus órgãos públicos internos. Já fui chique e levantei de novo, DJ, não consigo ficar parado. Então, a administração pública direta, a função vem do próprio ente através dos seus órgãos públicos internos. Ótimo. E você sabe que o órgão público, ele é um centro de competência sem personalidade jurídica. É uma unidade, é um plexo de competência. Na verdade, é um feixe de competência que pertence a uma entidade. Como o órgão público não possui personalidade jurídica, cuidado com uma questão de órgão público, ou seja, ele não é sujeito de deveres,
ele não é sujeito de direitos e deveres. Quem é sujeito de direitos e deveres é a entidade. E isso vai desaguar, doutores, na falta de capacidade de ser parte do órgão público. O órgão público, ele não tem capacidade de ser parte. Ele não tem capacidade de ser parte de uma ação que corre no Poder Judiciário, capacidade judiciária. Só que cuidado, 2 cuidados com essa afirmação. Então, regra geral, um órgão público por si só não pode propor uma ação e você não pode propor ação em face do órgão. Você vai propor ação, obviamente, em face da entidade. Só cuidado no exemplo que ele te trouxer e uma eventual solução que os órgãos públicos independentes, possuem capacidade de ser parte. Doutrina, jurisprudência admite que os órgãos públicos independentes tenham capacidade de ser parte no polo ativo. Nada de promover ação em face de órgão público. E aí, seu caso, Ministério Público, Defensoria Pública, se fosse o caso, Tribunal de Contas, se fosse o caso, Poder Judiciário, esses órgãos por si só têm capacidade de ser parte no polo ativo. O que é o órgão independente? Aquele que possui independência administrativa, financeira, não está subordinado a nenhum outro órgão na estrutura do Estado. Esse órgão independente, ele tem capacidade de ser parte no polo ativo. Para quê, Julian? Para a defesa de suas competências constitucionais, para a defesa de suas garantias. Então, se você violar a competência de um órgão público independente, a garantia é mais do membro. Mas você pode citar isso na hora da prova. Ele pode, por exemplo, impetrar mandado de segurança. Pode ser que a questão da prova envolva uma situação de defesa por mandado de segurança, por violação de uma garantia, de uma competência daquele órgão independente, como, por exemplo, falta de repasse de verbas. Poder Executivo executa o orçamento, deixa de repassar a verba para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça. O órgão pode impetrar mandado de segurança, ele mesmo no polo ativo. Ok ou não? Ok. Bom, como ele não possui capacidade de ser parte, por isso nunca pedir condenação, procedência em face de órgão público, sempre em face da entidade. Agora, você sabe que o órgão público, regra geral, ele não tem capacidade de ser parte, mas ele é parte da ação, ele pode ser parte do processo. Todas as situações que o órgão público tiver legitimidade extraordinária para promover uma ação em nome próprio de direito de terceiro, ele não é parte da ação, mas ele é parte do processo. Ele tem deveres, ele tem garantias processuais, porque o processo é uma relação jurídica. E ele se sujeita a todas as medidas de apoio do processo. O órgão, mas não a improcedência e procedência do pedido. Isso é um papo mais para processo civil, mas tem nesse ponto. Acho que essa é a questão que mais pega do órgão público em administração pública direta. Tá? Ah, lembrei. É até um bizu de direito constitucional. Em questões de constitucionalidade de normas. Um exemplo. Cuidado, doutores, com as questões que envolverem. Isso pode cair em instituição, isso pode cair em administrativo, isso pode cair em constitucional. As questões que envolverem a criação e extinção do órgão público e a pertinência temática. Pertinência temática para o processo legislativo. Cuidado com a pertinência temática do processo legislativo para iniciar e criar a lei do órgão público, para todos os casos. E aí é óbvio, se é órgão do Poder Executivo, a pertinência temática está para o chefe do Poder Executivo. Se é do Poder Judiciário, está para o presidente do respectivo tribunal. Se é do Ministério Público, do chefe do Ministério Público e do chefe do Poder Executivo. Se é da Defensoria Pública, analogia esse raciocínio. Cuidado que na iniciativa e na votação, a Casa Legislativa não pode desconfigurar o projeto. A Casa Legislativa não pode fazer aumento de despesa. Se sair um projeto de lei do Defensor Público Geral, do PGJ, mandou para a Casa Legislativa e houve alteração da essência do projeto,
Inconstitucionalidade formal. A Casa Legislativa não tem essa competência. Se a Casa Legislativa fez uma votação para aumentar a despesa do projeto, incompetência formal. Desculpa, inconstitucionalidade formal. A Casa Legislativa está violando a iniciativa. Quando essa votação é feita de criação e extinção de órgão público, tem que ser respeitada a essência do projeto. E não pode ocorrer aumento de despesa. Pergunta que pode estar relacionada à constitucional, pergunta que pode estar relacionada à instituição, como pode estar relacionada a direito administrativo, porque é criação e extinção de órgãos públicos. Show! Prossegue. Vamos falar um pouco de administração pública indireta. Vamos lá. O que eu acho que ele pode perguntar numa prova dissertativa? Quando você fala de administração pública indireta, o que nós temos? Atividade administrativa, a função administrativa agora vai ser realizada por novas entidades. Novas entidades essas criadas e controladas pelo ente instituidor. E aí isso vai envolver um estudo que a grande maioria de vocês não gosta, de autarquias, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então, a função administrativa é realizada por novas entidades, entidades essas criadas e controladas pelo ente da federação. A União tem as suas próprias entidades, cada estado tem as suas próprias entidades, o Distrito Federal tem as suas próprias entidades, cada município tem as suas próprias entidades. Ótimo, Juliano. Nessa situação, cuidado, porque tem um princípiozinho que pode cair na sua prova, que é o princípio do controle, o princípio da tutela. E aí a gente vai imbricar diretamente para a agência reguladora para analisar essa situação. Cuidado com o princípio da tutela, cuidado com o princípio do controle. O que esse princípio informa, Juliano? Esse princípio informa que essas entidades da administração pública indireta estão sob o controle, estão sob a tutela da administração pública direta. Esse controle, você sabe, é um controle finalístico. É um controle finalístico, doutores, que pode se dar em diversos aspectos. Aspecto institucional, desvio institucional, um controle administrativo, um controle financeiro, etc. E aí você tem instrumentos dessa tutela, desse controle. Lembrando que você nunca vai chamar na hora da prova esse controle de subordinação, de hierarquia, mera vinculação administrativa. Cuidado, que aqui a gente tem uma questão importante do recurso hierárquico impróprio. É uma das formas de controle, uma das. Cuidado, porque aqui a gente tem uma questão importante do recurso hierárquico impróprio. É uma das formas de controle, uma das formas de controle. O que é o recurso hierárquico impróprio, doutores? É um recurso que nós não temos hierarquia. Recurso hierárquico próprio, o recurso que temos hierarquia. A autoridade competente analisa a decisão de um subordinado seu, como é a relação hierárquica no organograma da administração pública. Só que existem alguns recursos na minha matéria que são dirigidos para outras entidades ou para órgãos de outros poderes. Não tem hierarquia. É um recurso, tecnicamente, que precisa ter fundamentação em sistema de separação de poderes, fundamentação constitucional ou fundamentação legal nesse caso. Esse recurso hierárquico impróprio, ele não está relacionado a sistema de separação de poderes, a check and balance. Ele está relacionado ao princípio do controle, da tutela. Nesse recurso hierárquico impróprio, a administração pública direta vai fazer um controle de atividade de uma decisão da administração indireta. Um controle institucional, um controle administrativo. Ótimo. Esse recurso hierárquico impróprio, esse aqui, ó, depende de previsão legal? Esse não depende de previsão legal. Cuidado com isso.
Por que esse não depende de previsão legal, Julian? Esse não depende de previsão legal porque ele é uma consequência inexorável do princípio da tutela, do princípio do controle. Porque normalmente em prova, você tem que afirmar que o recurso hierárquico impróprio depende de previsão e fundamento constitucional. Senão ele viola o princípio da separação dos poderes. Agora, esse recurso hierárquico impróprio não. Ele é uma consequência direta da tutela do controle finalístico. Primeira questão. Segunda questão, para você utilizar o recurso hierárquico impróprio, você tem que esgotar a esfera do recurso hierárquico próprio na entidade. Ou seja, se for uma decisão de uma autarquia, ela vai ter que ter sido tomada pela diretoria da autarquia, pelo presidente da autarquia. Não pode ser de um diretor inferior, de uma gerência. Tem que ter sido do órgão máximo da autarquia para eu conseguir ir para a administração pública direta. Ótimo, Julian. Qual é uma das questões mais intrincadas no recurso hierárquico impróprio? Se você pode utilizar esse recurso hierárquico impróprio em relação à agência reguladora. Vamos lá, doutores. Vamos falar um pouquinho sobre o recurso hierárquico impróprio em relação à decisão de agência reguladora, só que no próximo bloco. Vamos dar um breve intervalo. Eu sei que você está, provavelmente, muito refestelado em casa, feliz e contente assistindo essa aula, mas vamos parar um pouquinho, a gente toma um café, o professor vai descansar, vai tomar um café, vai tomar uma água. Eu volto com gás total no próximo bloco, com novos temas para sua prova dissertativa.